nós vamos falar sobre a bênção da plenitude do Espírito Santo. E o texto base é aquele texto de Efésios 5,18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa ação e sobre essa unção, que é a gente, assim como o embriagado, né, aquele que tomou alguma coisa alcoólica, ele de repente ele era uma pessoa extrovertida, às vezes ele fica até tímido, ou às vezes ele era muito tímido, passa a ser uma pessoa extrovertida. Ele está guiando de carro, é muito perigoso porque ele perde as reações, ele perde o sentido, ele perde a noção. Ele é uma pessoa que não conseguia falar com ninguém, de repente ele chega e vai falar com alguém. Por quê? Porque aquela embriaguez, aquele álcool, aquela química fez com que ele estivesse totalmente tomado, totalmente possuído, não é? Por aquele vinho, aquela embriaguez ou qualquer tipo de bebida. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje, por isso que esse texto é o texto base, que não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então o apóstolo Valnice aqui está fazendo aquela mesma relação, que ao invés de você se embriagar com vinho, você deve se encher do Espírito Santo, de tal forma que as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas reações, o nosso dia a dia seja de acordo com o Espírito Santo. Ou seja, conduzido pelo Espírito Santo. Se nós nascemos de novo, nós vamos falar isso várias vezes, né? Quando a gente nasce, aceita Jesus, e a gente pergunta, onde está Jesus? Está aqui no coração. Então o Espírito vem fazer morada, não é? Em nós. Naquele momento, ele está ali sendo gerado, foi gerado em nós através da palavra, através de Jesus, está gerado em nós. Depois tem uma fase em que a gente é batizado no Espírito Santo. Quem já foi nos encontros, quem já participou disso sabe o que é. Depois tem a fase em que você é cheio do Espírito Santo, quer dizer, ele vem e te enche mesmo. Você é guiado pelo Espírito Santo nas tuas decisões, nos teus caminhos, nas tuas propostas, e depois o poder do Espírito Santo vem ser revelado através da sua vida, quer dizer, é a ação do Espírito Santo, mas ele age na sua vida de forma a revelar esse poder. Então tudo isso a gente vai entender e vai passar várias vezes, porque a vida cristã no Espírito, né, ela seria impossível ser cristão, muito menos viver e crescer como cristão sem o ministério do Espírito Santo. E por que a igreja ficou muito tempo, né, mortinha, muito tempo quietinha, muito tempo sem agir na sociedade, muito tempo sem revelar poder? Justamente porque esse Espírito, né, o ministério de Jesus não foi imitado. Jesus, em todo o seu ministério, ele imitou claramente, nós temos que imitá-lo claramente do como ele fez desde o nascimento, né? Nós vamos fazer sempre um paralelo, desde o nascimento. Lembra que o anjo chega lá, olha, Maria, vai ser gerado o Espírito do Senhor. Então, desde o nascimento, depois quando ele é batizado, olha, eis que o Espírito veio como uma pomba, né? Está lembrado? Depois, na morte, na ressurreição, né? Todos os momentos o Espírito estava ali. Depois ele vai, é tentado, olha, eis que o Espírito levou, ele é tentado e pelo Espírito ele dá as respostas e tudo mais. Que se nós cremos em tudo que nós falamos sobre a vida cristã, né, esse Espírito Santo de Deus é o mesmo Espírito, né? O nosso Deus é único, mas ele se manifesta em 3 distintas personalidades: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele se manifesta. Nós vamos falar aqui de uma pessoa que é o Espírito Santo. Já falamos do Pai, já falamos do Filho, e vamos falar do Espírito Santo, que possui o quê? A essência e os atributos, não é, de uma pessoa. Ele tem inteligência, ele tem vontade própria, ele tem caráter, ele tem poder, ele tem sentimento, né? E a gente às vezes não entende isso. Então o que a gente quer? Quando as pessoas me perguntam, mas qual que você, um dos maiores benefícios, né? Quando eu vou falar um dos maiores benefícios da nossa vida cristã, da nossa vida com Jesus, é justamente você ter a ajuda desse Paracleto, né? Que nós vamos falar um pouquinho dele, que é aquele que Jesus foi, falei, isso que foi, eu deixo com vocês o Espírito da verdade. E a gente poder entender esse Espírito da verdade. Eu falei um pouquinho para os jovens que estavam aqui na quinta-feira, né? E disse, olha, eu digo para um jovem, ainda disse a semana passada, olha, o grande vantagem competitiva que você tem, que nós temos em relação às outras pessoas, aqueles que não conhecem a Jesus,
é justamente nos utilizar desse paracleto, dessa bênção que é ter esse companheiro, para você decidir corretamente, fazer corretamente, encaminhar corretamente, de quê? De acordo com o Espírito Santo de Deus. Se ele é uma pessoa, a vontade dele que vai estar em mim será a vontade própria de Jesus. Se ele é, as reações que eu tenho serão as próprias reações, fruto do Espírito Santo que estão em mim. Então essa é a grande diferença, porque se você for um profissional igual a qualquer um outro, nós seremos igual a todo mundo, né? Seremos mais um na multidão. E se você, eu disse para esse jovem, tiver esse diferencial, você vai ver que as suas decisões vão ser pautadas na vontade do Espírito Santo. Os seus caminhos vão ser designados segundo os caminhos do Espírito Santo. As suas reações vão ser reações delimitadas, pautadas, coordenadas de acordo com o Espírito Santo. A sua tempestividade será de acordo com o Espírito Santo. Senão a tua intempestividade será de acordo com a sua carne. Então essa é a grande vantagem. E nós todos, né, que viemos para Jesus, temos que partilhar disso, temos que treinar isso para que nós possamos realmente ser pessoas melhores. Então o Espírito Santo, ele opera já no novo nascimento de Jesus, né? Nós falamos resumidamente, agora nós vamos falar de cada fase, para que a gente chegue no ponto principal de falar de todas elas, né? Dessas 5 ações, da geração, da ação do nascimento, a ação do batismo, a ação do ser cheio, a ação do ser guiado e a ação do poder, que vem através do Espírito Santo, quando a gente cumpre esses passos. Nada mais é dos passos que Jesus cumpriu. Lembra quando o apóstolo Paulo disse, o que é a igreja? Tal, é aquela que segue de acordo com o caráter de Jesus, no seu caráter, né? Que vive de acordo com, buscando o caráter de Jesus no seu caráter e na sua missão. Se eu busco isso, nós temos que paulatinamente, chegando a esse ponto aqui, né? Desse ministério abençoado, como aconteceu com Jesus, né? E ele já operou no nascimento de Jesus. Nós não vamos falar todos os textos, mas quem lembra daqueles textos verifica que já o Espírito Santo de Deus esteve ali, já no nascimento de Jesus, né? E colocou a semente do Espírito em Maria. Então, Isaías 11, 1 e 2, já preconizava tudo isso aqui que nós estamos falando. Diz assim, no tronco de Jessé, vamos repetir, vamos falar junto, gente, ó. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o espírito de Yahvé, o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor de Yahvé. Amém? Então vocês imaginam o que é você ter, pensa, numa pessoa só, que é o Espírito, né? Que é uma pessoa, claro, que nós, como corpo de Cristo, não temos todos os atributos imediatamente, nem numa única pessoa, por isso que nós somos um corpo, mas olha que tremendo, você vai poder contar com o espírito de sabedoria, diga, sabedoria. Não é bom ter sabedoria? E a verdadeira sabedoria vem de Deus, não é bom? Imagina, você vai poder contar. Você vai poder contar com o espírito de entendimento, diga, entendimento. É bom a gente ter o espírito de entendimento, quando tantos estão se degladiando, quando tantos estão brigando, quando tantos estão se engalfinhando, quando tantos estão, na verdade, sendo pautados pelas coisas, a gente ser pautado por pessoas e ser pautado pela pessoa do Espírito Santo de Deus e tendo entendimento, imagina, que tremendo. O espírito de conselho é muito bom, você poder aconselhar, poder ser aconselhado, porque quando o Espírito entra, a pessoa te dá um conselho e você parece que tem isso mais forte, né? Esse espírito aqui, que é esse espírito de conselho, parece que a pessoa fica mais... Você não olha o conselho como se fosse algo pejorativo, mas é uma demonstração, é uma bênção que você sente que está fazendo bem para a sua vida. E quando você vai passar alguém, que você tem uma palavra, a pessoa também sente. Então, o espírito de conselho é aquele espírito que nós vamos poder contar. Espírito de fortaleza é muito bom, né? Eu digo sempre que outra das coisas, das vantagens do ser cristão, é você ir a algum lugar e poder fortalecer a pessoa e ser fortalecido. Você dá uma palavra de fortalecimento, você dá uma palavra de revelação, fortalece a pessoa. A pessoa não fica só focado naquilo. Eu lembro que eu ia muito, às vezes quando eu ia em velório, né? E eu sempre digo isso, quando eu saio de algum velório, você ir em velório,
você pegava a pessoa e você só tinha uma palavra para dizer: meus sentimentos. Era a única coisa que eu sabia falar. Você me perguntar, eu ia, qualquer velório era o mesmo padrão, né? É diferente hoje, para cada pessoa, é incrível. Você lê um texto, eu lembro quando morre um ente querido, alguma coisa, você lê um texto, aquilo penetra em você, e você tem uma palavra de fortalecimento para dar. Você tem algo para dar. Por quê? Nós estamos ligados no Espírito Santo de Deus. Se nós estamos ligados no Espírito Santo de Deus, e Ele diz que Ele nos ensina como falar, como seguir, é isso aqui que nós temos que fazer. Lembra da embriaguez lá? Ser cheios desse Espírito, porque senão nós não vamos conseguir passar esse Espírito que é o Espírito de fortaleza, mas daqui a pouco eu vou, ali, fortaleza, Espírito de conhecimento, né? Quando a gente fala em conhecimento, é muito interessante a gente entender no secular o que é conhecimento e entender no Espírito o que é conhecimento. Conhecimento é tudo aquilo que passou pela nossa mente, tudo aquilo que foi revelado através de nós em estudos, etc, etc. Mas quando você tem o Espírito Santo, o conhecimento que você tem da palavra, o conhecimento que você tem das coisas, é muito engraçado porque ele é como se fosse azeitado, né, pelo Espírito Santo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez nós fomos fazer eu precisei de fazer uma consultoria, nós precisamos fazer uma consultoria com essas pessoas que entendem muito de cênica, de teatro e tudo mais. Eu procurei um profissional que não é daqui, é de Porto Alegre, e eu lembro quando eu estava conversando com ele, nós começamos a falamos sobre isso, sobre aquilo, ele entendia tudo de arte cênica, de teatro tal, e tudo mais, e nós começamos a falar sobre a Bíblia, e ele disse assim para mim: olha, Elcio, você sabe que eu já tive que ler a Bíblia umas 3 vezes? E eu disse para ele: olha, que legal, né? Então, e comecei a falar de algumas coisas. Quando eu comecei a falar de algumas coisas, eu vi que ele tinha lido a Bíblia umas 3 vezes intelectualmente. Ele não tinha uma sequer revelação do Espírito Santo de Deus, porque ele leu a Bíblia como um profissional. Ele leu a Bíblia como alguém que precisa para poder ali criar uma história, para poder ali criar uma cena, mas verdadeiramente, o Espírito verdadeiro do conhecimento da revelação, ele não tinha. Eu ainda perguntei, não, eu não quero isso agora, perguntei sobre aceitar Jesus, ele deu uma ressabiada ali e tal, perdeu a oportunidade de conhecer, de entender a Bíblia com esse Espírito, que é um Espírito diferente daquele conhecimento que tem na vida secular. É diferente, isso é que eu digo que é uma vantagem competitiva, que cada um de nós profissional, cada um de nós, dona de casa, cada um de nós, marido, mulher, tem essa vantagem competitiva de usar e de ter esse Espírito abençoado do conhecimento, de temor a Yahvé. Né? Esse Espírito de temor, você não tem assim por acaso, é muito gostoso quando você começa a temer ao Senhor verdadeiramente, que diz a palavra de Deus, que é o princípio da sabedoria, e quando você está fazendo alguma coisa para alguém, se você teme a Deus, o Espírito te conta assim: ó, você não está fazendo só para essa pessoa. Né? Olha, você teme a Yahvé, você teme a esse Deus, esse Espírito te controla, de tal maneira que você está fazendo isso em primeiro lugar para Deus, e você tem temor de Deus, e alguma tentação que você tem, você controla com temor a Yahvé, alguma resposta que você vai dar ríspida, você controla com temor a Yahvé, alguma palavra que vai sair da sua boca, que vai ferir alguém, você controla com temor a Yahvé, e as coisas vão mudando na tua vida, e você passa a ser o quê? Alguém controlado, liderado, guiado, cheio de poder do Espírito Santo, amém? Então essas coisas é que vão mudando. Esse relacionamento entre Jesus e o Espírito Santo, ele foi o quê? O segredo do sucesso da vida de Jesus, né? Quando ele foi gerado, Jesus, né, a semente de Deus enviada na terra para a salvação do homem, e sua concepção foi feita por quê? Por meio do Espírito Santo. Nós não vamos ter tempo de ler, mas você chega direitinho, você vai ver que aí tem todas as referências, está escrito Lucas 1:35, você for lá começar a ler, você vai ver tranquilamente aquele espírito, aquele anjo que vem e diz: olha, eu vou plantar o Espírito de Deus no ventre, eu vou plantar, né, de Maria. Então já começa ali. Então sabe que aquela semente é uma semente que foi gerada. Assim aconteceu contigo e comigo, quando nós aceitamos a Jesus e a gente diz: olha, você fica já com um negócio diferente. Por quê? Porque aquele espírito que era ausente, aquele espírito passa a ser residente. O espírito ausente, diga ausente, passa a ser residente. Então ele começa a residir
Você começa já a ter algumas impressões diferentes, você começa já engraçado, a saber, a sentir mais que você é filho de Deus. Mas como que pode? Você veio aqui na frente, aceitou Jesus rapidinho. Você começa. Eu não sei te explicar. Cada um que passou por isso, acho que sabe o que nós estamos falando. E o batismo no Espírito, que é o segundo nível de relacionamento de Jesus. Com o Espírito aconteceu o que? O seu batismo. Quando o Espírito ungiu, cumpriu a sua missão, ele veio e batizou, né? E a gente lembra que naquele batismo foi uma bênção, porque é isso que o Espírito, né? Esse é meu filho amado, é que o Espírito de Deus veio como uma pomba, né? Sobre Jesus, diz, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, tal. Tudo aquilo não foi por acaso, tudo aquilo na sua vida e o batismo na sua vida também espiritual, você tem que caminhar com ele, né? Jesus voltou outra vez, depois vocês leem Lucas 4:1, cheio do Espírito Santo. Ser cheio é como uma frase que denota que as faculdades estão impregnadas por ele, engajadas nele, sob a influência dele. Então você está impregnado, você está cheio. Se você fizer mais alguma coisa, tenta fazer assim, você puxa todo o ar, faz assim, ó, vai até o fim, puxa, fica todo cheio. Você não aguenta puxar mais nada, né? Não cabe mais nada, parece que você está pleno de tudo, não cabe mais nada. É ser cheio. Quando alguém vai falar alguma coisa, se eu estou cheio do Espírito, eu estou balizado por ele. É diferente, por isso que a gente fala, gente, vamos fazer o devocional, né? Vamos praticar essa coisa de fazer o devocional, porque essa bênção de você ser cheio é algo que você não imagina como a gente pode ser influenciado. E o meu negócio é ser influenciado. Amém? Diga, o meu negócio, minha grande causa é ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se você não foi e eu não fomos influenciados pelo Espírito Santo de Deus, aquele que jaz no maligno, que é esse mundão, vai nos influenciar. É uma briga de dois cachorros, amém? Um da paz e o outro das trevas. Não tem conversa. A quem, lembra-se sempre disso, você alimenta, esse vai ganhar a briga. Vocês conhecem sempre aquela historinha da briga, né? Tinha um sujeito que ele ia num determinado lugar, e um dia ele chega ali, é algo que é proibido, mas ele foi naquele lugar e tinha uma briga de cachorro, um cachorro branco e um cachorro preto. Ele chega para o sujeito que estava ali e fala, olha, e para quem você votasse é aquele que ganhava. Ele vai nessa feira, tal, olha ali, tinha ali o cachorro preto, e o cara vota no cachorro preto. Ele foi lá, comprou uma senhinha e tal, e foi no cachorro preto. E foi uma maravilha, o cachorro preto tal, ele ganhou um dinheirinho e foi embora. Passaram mais um tempo, ele foi numa outra feira, chegou lá, tinha o mesmo sujeito, o cachorro preto e o cachorro branco. Ah, mas ele não teve nem dúvida, ele foi da outra vez, viu o cachorro preto, falou, o cachorro preto vai mais estraçalhar o cachorro branco. Ele vai lá, compra outra vez lá, a rifa, compra a fichinha, bota no cachorro preto. Conclusão, o cachorro preto perdeu. Ele diz, mas como? Esse cachorro preto outro dia ganhou, fez isso, fez aquilo, e chegou para o sujeito, para o treinador, e perguntou assim, escuta, qual é o segredo para tudo isso acontecer? Ele diz, olha, não tem muito segredo. Aquele que eu quero que ganha, eu alimento. Eu dou comida. Aquele que você quer que ganhe na sua vida, dê comida. Se você quer que ganhe o mundo que jaz no maligno, as coisas carnais, dê alimento para a carne. Né? Viu? Não embriagueis pelo vinho, Foi o primeiro que nós fizemos. Se a gente quer que ganhe aquele que realmente vai nos influenciar, vai nos dar sabedoria, vai nos dar conhecimento, eu devo alimentá-lo. Amém? Na briga dos dois cachorros, você sempre lembra, eu preciso ganhar o outro cachorro, né? Eu tenho que ganhar o cachorro espiritual, eu tenho que ganhar a luta desse guerreiro espiritual. Senão, eu vou ser igual a qualquer um, não vai ter diferença. Amém? Então, aí nós vamos ser cheios, assim como nós vamos ser guiados, né? Guiados pelo Espírito. Quando esse nível de relacionamento com Jesus acontece de uma maneira assim muito clara, muito gostosa, né? Você vai ver que Jesus, se você também lê lá Lucas 4:1, Mateus 12:28, ele não fazia nada sem a liderança do Espírito. Quando ele foi tentado, né? Se ele levou o Espírito, levou, ele ia lá, consultava, tal. Ele não fazia nada sem a liderança do Espírito. E a gente tem, quando perguntam para a gente aí fora, qual que é a tua missão, né? Eu quero buscar a estatura do varão perfeito. Cada um de nós aqui. É simples? Não. É um caminho cristão, é um caminho de muita luta, é um caminho de bastante perseverança, é um caminho de altos e baixos, mas eu não posso perder esse foco.
E essa estatura do varão perfeito está em nos alinharmos com a bênção da presença do Espírito Santo de Deus. Então, nós fomos gerados, nós fomos batizados, nós fomos cheios e nós vamos andar o quê? No poder do Espírito. Então, Jesus, naquele mesmo poder, ele regressou. Ele foi, a gente vê que tudo quanto ele fez no poder do Espírito Santo fala o quê? De realização, fala de ferramenta de trabalho. Ele não fazia o que o Espírito não orientava, ele fazia de acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus. E a gente tem que nos habilitar nas mesmas armas que Jesus se habilitou. Amém? Nós temos que conhecer essas armas. É por isso que a gente está fazendo aqui o discipulado pastoral, né? O pastor Wilson insistiu com isso. Por quê? Porque é algo que, se nós não nos habilitarmos nas armas espirituais, nós vamos ser mais um no meio da multidão. Não vai mudar nada. Porque assim são como as pessoas militam. Nós devemos militar, criar musculatura, né? Vê quem costuma fazer ginástica, às vezes você faz umas 3, 4 vezes por semana. Você chega uma determinada semana, você não vai por algum motivo, tá? Ou chegou tarde, ficou com preguiça, qualquer motivo. Você não vai. E você faz o quê? 1 ou 2 vezes. Quem corre, quem esteira ou rua, qualquer coisa, você já sente um cansaço diferente, porque você não fez as 3 vezes ou as 4 vezes que você deveria fazer. O que é? Mesmo se você for pegar um pezinho ou qualquer coisa assim, a sua musculatura passa a ser uma musculatura menos fortalecida. Por quê? Porque você não se fortaleceu devidamente. Assim é espiritualmente. As nossas musculaturas espirituais devem ser tremendamente pautadas, treinadas para poder enfrentar o dia mau. Não adianta a gente não treinar e achar que vai chegar na hora da batalha. Nós sempre temos 2 caminhos, não falamos isso? Na hora da batalha vai haver a luta. Infelizmente, se você não tiver com a musculatura espiritual treinada, não vai conseguir realizar o que deve ser realizado. Não vai conseguir ser influenciado como deve ser influenciado. Não vai conseguir ter a sabedoria que o momento exige. Não vai conseguir ter o conhecimento e a temperança que o momento exige. Não vai conseguir ter o temor a Yahvé que o momento exige. Por quê? Porque está destreinado. Por isso que é importante. O devocional, ler a Bíblia, é diferente, né? Eu sempre pergunto para os homens que vêm aqui na quarta-feira. A gente vem, ora, fala a palavra, fica junto, conversa de coisas, de assuntos, às vezes que a gente só fala no meio de homens, tal e tudo mais. Eu pergunto, é diferente? A quarta-feira diz, é. Por quê? Porque a musculatura espiritual foi fortalecida. Amém? Então que a gente tenha esse foco, né? Essa linha de saber que se a gente quer que o poder flua, se a gente quer que as coisas aconteçam verdadeiramente, nós temos que imitar o ministério de Jesus, né? Porque nós sabemos que esse Deus que nos ungiu também, ungiu Jesus, vai nos ungir. Vamos repetir. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Diga, poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos. Oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Amém? Se a gente quer realmente influenciar uma sociedade, curar os inimigos, eliminar os inimigos, curar as pessoas, não tem outra forma se a gente não estiver cheio do Espírito. Todas as fases de Jesus, todas, ele usou disso, né? A própria ressurreição de Jesus tem o dedo do Espírito Santo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esses mesmos que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Até na ressurreição, então foi tudo. Geração, nascimento, batismo, ser cheio, ser guiado, ter o poder, e até na ressurreição aconteceu isso. Nós devemos o quê? Imitar isso. Outra vez nós vamos passar alguns textos para que a gente possa sair daqui bem fortalecido, não é? Vai falar também da ressurreição, lá em João 20, 21, também vai falar disso, né? Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele entrou no recinto onde os discípulos se encontravam com as portas trancadas e disse-lhe outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, receberei o Espírito Santo. Amém? E mudou a vida deles. Aqueles homens que eram intempestivos passaram a ser tempestivos.
né, passaram a ser dentro do templo. Aqueles homens que eram irracíveis passaram a ter uma comunhão melhor. Aqueles homens que, de repente, não faziam grandes coisas, começaram a fazer grandes coisas. Por quê? Porque começaram a agir. Naquele momento, eles já provaram o fato, né, de que as coisas começaram a mudar. Ele revelava já a grande verdade, ele já abria o caminho das experiências, e o nível de experiência foi mudando. Então, se nós falamos no começo, ser cristão é a reprodução de Jesus Cristo em seu caráter e a sua missão, não tem outro jeito da gente ser cristão, senão utilizar a bênção do Paracleto, aquele que está do teu lado, aquele que advoga por você, aquele que te ajuda, aquele que dá sabedoria, aquele que dá conhecimento, para estar com você. Porque nós não vamos ter o verdadeiro discernimento para poder fazer as coisas por nós mesmos, mas em Deus, na plenitude do Espírito Santo, nós vamos falar desse relacionamento bendito que vai tocar em todas as áreas. Então, esse toque em todas as áreas, esse novo nascimento, quando a gente já é gerado, né? O Espírito Santo faz nascer dentro de nós uma compreensão das coisas espirituais. Lembra que eu falei sobre a Bíblia? É muito interessante, quando você lê a Bíblia no teu intelecto, como Bíblia, como um livro qualquer, vamos dizer assim, né? Esse dia eu fiquei muito feliz, quando o sujeito deu lá naquela conta corrente. Tem um programa que fala sobre economia, e foi falar os grandes livros, né, os livros mais vendidos, as coisas, né, mais vendidas e tal. E quando eles foram falar, eu já disse para a Nilce, ele ainda não tinha falado a relação, eu falei, o primeiro livro vai ser a Bíblia, né? Gente, a diferença é tão grande para que vocês tenham uma ideia, né? O livro, a Bíblia, está lá marcado em aproximadamente 3,9, quase 4 bilhões de exemplares. O livro que está mais pertinho, chega a 800, não chega a 1 milhão. Só para você, não chega a 1 bilhão, né? É 800 milhões. Não chega a 1 bilhão. A Bíblia está 3,9, quase 4 bilhões de unidades vendidas no mundo. Muita gente dessas 4 bilhões de pessoas, com certeza, lê intelectualmente, infelizmente. Imagina se os 4 bilhões de pessoas, cada um tem um livro desse na mão, lesse isso de forma a ação do Espírito, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito. Pensa, nós mudaríamos, o planeta já seria outra coisa, porque alguma coisa estaria sendo gerada dentro de nós, né? E no batismo, nós estamos repetindo justamente para isso ficar bem firme, né? Nós temos mais 10 minutos. No batismo no Espírito Santo, realmente o novo nascimento, a gente se torna filhos, nós manifestamos o caráter do Pai. Não é assim? Você não fica contente, quem aqui é pai, é mãe, quando você vê alguma ação do teu filho, da tua filha, que você vê que é alguma coisa que você falou ali, não é? É muito gostoso quando você vê uma reação, uma tomada de postura do seu filho, da sua filha, e você sente que aquilo foi algo que você passou, foi um valor que você passou. Imagina o nosso pai, quando vê alguma coisa sendo realizada e sente que aquela gostosa, aquela coisa boa, né, que está sendo passado, é algo que ele passou. Para a gente verdadeiramente fazer isso, eu tenho que ter a ação do Espírito Santo, amém? Nesse nascimento, nós vamos reproduzir, né, lembra aqueles frutos do Espírito Santo, que a gente fala muito em Gálatas 5:22? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade.